Renato era um homem conhecido por sua força física, assim como por sua força de caráter. Nascido e criado em um pequeno vilarejo no campo, ele passou a maior parte de sua vida se dedicando ao trabalho duro e à família. Desde muito jovem, Renato aprendeu o valor do trabalho árduo, crescendo ao lado de seu pai nos milharais que cercavam o vilarejo. Sua dedicação e ética de trabalho transformaram em uma figura respeitada na comunidade, alguém a quem todos recorriam em momentos de necessidade. A vida de Renato, no entanto, não esteve isenta de desafios. Muitos anos atrás, ele conheceu Fernanda, uma jovem cheia de vida, com olhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. O amor entre eles floresceu rapidamente, e logo se casaram, construindo juntos uma pequena casa no vilarejo. Era um lar simples, mas cheio de amor. Fernanda deu à luz Vitória, uma menina que, desde cedo, herdou a doçura e a alegria de sua mãe, tornando-se a luz dos olhos de Renato. No entanto, a felicidade que haviam construído foi interrompida quando Fernanda adoeceu gravemente. Renato fez tudo o que podia para salvá-la, levando-a aos melhores médicos que seus recursos podiam pagar, mas a doença era implacável. Fernanda faleceu, deixando um grande vazio na vida de Renato e na de Vitória, que ainda era jovem demais para entender completamente a perda. Desde então, Renato se dedicou completamente a criar sua filha, prometendo e proporcionando a ela a melhor vida possível. Com o passar dos anos, Vitória se transformou em uma jovem encantadora, herdeira da beleza e do espírito generoso de sua mãe. Renato se orgulhava de vê-la se tornar uma mulher forte e decidida, e ao mesmo tempo, uma parte de seu coração se apertou quando percebeu que ela não seria sua menina para sempre. Ele sabia que, algum dia, Vitória encontraria alguém com quem gostaria de compartilhar sua vida, e ele só esperava que essa pessoa fosse digna de sua filha. Foi então que Marcos Paulo apareceu na vida de Vitória. Ele era um homem que, à primeira vista, parecia ser tudo o que Renato poderia desejar para sua filha. Marcos Paulo era educado, trabalhador e sempre tratava Vitória com respeito e carinho. Rapidamente, ele ganhou a confiança de Renato e o coração de Vitória. Eles começaram a namorar e, em pouco tempo, o relacionamento ficou sério. Renato, ainda um pouco apreensivo como todo pai, não encontrou motivos para suspeitar das intenções de Marcos Paulo. O casamento foi um evento simples, mas cheio de emoção. Toda a comunidade do vilarejo se reuniu para celebrar a união de Vitória e Marcos Paulo. Embora Renato sentisse uma mistura de orgulho e melancolia ao ver sua filha se casar, ele se alegrava por ela. Ele acreditava que Marcos Paulo cuidaria bem de Vitória, que seria o homem que a faria feliz e a protegeria, como ele sempre havia feito. Durante os primeiros meses, tudo parecia perfeito. Vitória estava feliz em seu novo lar, e Renato via seu sorriso como uma confirmação de que havia tomado a decisão certa ao apoiar o casamento. No entanto, com o passar do tempo, Renato começou a notar pequenas mudanças no comportamento de sua filha. Ela estava mais reservada, seu brilho habitual parecia atenuado. Mas, cada vez que ele perguntava se estava tudo bem, Vitória assegurava que sim, atribuindo sua aparente tristeza ao cansaço e à adaptação à nova vida de casada. Renato, embora não estivesse completamente convencido, respeitava o espaço de sua filha, acreditando que ela saberia como lidar com os desafios do casamento. No entanto, em seu coração, começou a crescer uma inquietação, uma sensação de que algo estava errado. Ele não tinha certeza do que era, mas sabia que precisava estar mais atento, mais presente. Assim, em um dia aparentemente normal, decidiu visitar Vitória sem avisar, apenas para ver como ela estava. Quando chegou à casa de sua filha, Renato sentiu um calafrio inexplicável. Ao abrir a porta, o que encontrou ao entrar mudaria para sempre sua visão sobre Marcos Paulo e seu papel na vida de Vitória. Renato entrou na casa de Vitória com passos silenciosos, seu coração batendo mais rápido do que de costume. A casa estava inquietantemente silenciosa, sem o som habitual de sua filha cantando enquanto realizava as tarefas domésticas. Ele sentiu um arrepio na espinha, uma sensação que não podia explicar.
Ao se aproximar da cozinha, uma cena inesperada quase fez seu coração parar. Vitória estava ajoelhada no chão da cozinha, com um pano de limpeza na mão, esfregando vigorosamente o chão já limpo, enquanto as lágrimas corriam por seu rosto. Era uma cena que Renato nunca imaginou ver. Sua filha, sua preciosa Vitória, estava visivelmente devastada, e o simples fato de vê-la naquele estado fez seu sangue ferver e seu coração se encher de profunda dor. Vitória! Exclamou Renato com a voz cheia de preocupação. Vitória olhou para o pai, e a expressão em seu rosto quebrou ainda mais o coração de Renato. Ela tentou sorrir, mas era um sorriso triste, cheio de dor e resignação. Não precisou de uma palavra a mais para saber que algo terrível havia acontecido. Com um movimento rápido, ele se ajoelhou ao lado dela e envolveu em um forte abraço, sentindo o corpo frágil de sua filha tremer contra o seu. Minha filha, o que aconteceu? Perguntou Renato, tentando manter a voz firme, embora já sentisse que a ira e a preocupação cresciam dentro dele. Vitória permaneceu em silêncio por alguns segundos, os soluços dificultando que ela falasse, mas quando finalmente se acalmou o suficiente para responder, sua voz era apenas um sussurro. Papai, eu não queria que você me visse assim. Renato se afastou um pouco para ver melhor sua filha, e foi então que viu a mancha roxa em seu rosto, perto do olho esquerdo. Era uma marca clara e inequívoca, resultado de um golpe. A comoção e a incredulidade percorreram o corpo de Renato como uma corrente elétrica. Ele apertou os punhos, tentando conter a fúria que ameaçava explodir. Vitória, quem fez isso com você? Perguntou com a voz agora profunda e trêmula, mal se reconhecendo. Vitória abaixou a cabeça, as lágrimas caindo silenciosamente sobre o pano de limpeza que ela ainda segurava. Foi o Marcos Paulo, murmurou, quase incapaz de pronunciar o nome de seu marido. Renato sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O homem em quem confiava, o homem que acreditava ser digno de sua filha, havia levantado a mão contra ela. A fúria e o desejo de proteger Vitória se misturaram dentro dele, criando uma tempestade de emoções que ele lutou para controlar. Ele fez isso com você? Renato repetiu, mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Vitória assentiu, confirmando o pior. Por quê? O que aconteceu, minha filha? Conte-me tudo. Vitória respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Tudo começou por causa de uma briga. Ele queria sair para beber com os amigos, como sempre faz, mas hoje eu pedi que ele ficasse em casa. Eu só queria que passássemos um tempo juntos. Ele tem saído tanto ultimamente, e me sinto tão sozinha. Renato escutava em silêncio, sua ira crescendo a cada palavra. Vitória continuou. Eu insisti, disse que estava preocupada, que ele estava bebendo demais e que isso estava mudando quem ele era. Ele não gostou do que eu disse, ficou furioso, começou a gritar comigo, dizendo que eu não tinha o direito de dar ordens a ele. Tentei me defender, mas ele me empurrou contra a parede e depois me bateu. As palavras de Vitória ecoaram na mente de Renato como um trovão. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de dor e indignação que quase o sufocou. Ele sabia que Marcos Paulo tinha um temperamento forte, mas nunca imaginou que poderia chegar a esse ponto, que poderia ferir alguém, especialmente Vitória. Depois que ele me bateu, eu caí no chão. Ele me olhou com muito ódio, papai. Nunca antes tinha visto Marcos Paulo assim. E então, sem dizer nada, ele saiu de casa. Eu o vi quando ele fechou a porta e, depois, o silêncio. Eu fiquei aqui, sem saber o que fazer. Só consegui começar a limpar, não queria que você soubesse. Renato sentiu as lágrimas em seus olhos, mas as conteve. Sabia que tinha que ser forte para a Vitória. Ele abraçou novamente, desta vez com mais força, tentando transmitir todo o amor e a proteção que sempre prometeu dar a ela. Vitória, minha filha, você não precisa ter medo. Estou aqui, e nunca deixarei que nada de mal aconteça com você. Esse homem, esse monstro, ele nunca mais vai te tocar.
Eu prometo. Ele beijou a testa de Vitória, sentindo sua pele fria sob os lábios. Depois de um longo momento, Renato se afastou e olhou nos olhos de sua filha. Onde está o Marcos Paulo agora? Vitória, ainda com a voz trêmula, respondeu. Ele foi para o bar, onde sempre vai com os amigos. Renato se levantou e ajudou Vitória a se levantar também. Fique aqui, minha filha. Eu volto logo. Ele pegou o chapéu que havia deixado na entrada e, sem dizer mais nada, saiu da casa com passos decididos. A fúria em seu coração ardia como uma chama incontrolável, e ele sabia que não descansaria até ter acertado as contas com Marcos Paulo. Renato saiu de casa com passos rápidos e decididos, com o coração batendo forte no peito, enquanto seus pensamentos se sobrepunham em um turbilhão de raiva e preocupação. Ele caminhou pelas ruas do vilarejo, que agora pareciam mais longas e vazias do que nunca. A cada passo, era impulsionado pela imagem de Vitória ajoelhada no chão, machucada e chorando. Só de pensar que Marcos Paulo havia levantado a mão contra sua filha, o sangue de Renato fervia de tal maneira que ele sentia a raiva vibrar em seus músculos, prestes a explodir. O bar onde Marcos Paulo costumava ir ficava a poucas quadras, era um lugar pequeno, com portas largas e luz tênue, onde os homens da região se reuniam após um dia de trabalho para beber e conversar. Para Renato, aquele lugar nunca havia significado mais do que uma distração para homens cansados, mas agora era o local onde ele enfrentaria o homem que ousara ferir sua filha. Ao se aproximar do bar, Renato pôde ouvir as risadas e vozes vindas do interior, um som que, em qualquer outro dia, ele teria ignorado, mas que agora soava como um insulto. Ele empurrou as portas de madeira com força e entrou no bar, com uma expressão sombria que silenciou imediatamente aqueles mais próximos à entrada. Seus olhos percorreram o local até encontrarem Marcos Paulo, sentado em uma mesa no canto, com um copo de bebida na mão e um sorriso no rosto, aparentemente alheio ao que estava prestes a acontecer. Sem perder tempo, Renato dirigiu-se diretamente à mesa onde Marcos Paulo estava. O jovem levantou o olhar quando percebeu que Renato se aproximava, e, ainda sem entender a seriedade da expressão de seu sogro, brincou: "Precisa de algo, sogro?" Essas foram as últimas palavras de Marcos Paulo antes de ser atingido por um soco forte no rosto, que o derrubou no chão, fazendo com que o copo que segurava caísse, silenciando todo o bar. Surpreso e perplexo, Marcos Paulo tentou se levantar, ainda sem entender totalmente o que estava acontecendo. "Mas o que é isso?" ele murmurou, enquanto levava a mão ao rosto onde o soco de Renato havia atingido. Renato não disse nada, e em vez disso, agarrou Marcos Paulo pela camisa e o levantou, socando novamente, desta vez no estômago, fazendo com que o ar escapasse dos pulmões do jovem em um gemido de dor. Todo o bar observava em silêncio, sem que ninguém ousasse intervir. Apenas o amigo de Marcos Paulo, um homem de estatura média, levantou-se da mesa ao lado, com a expressão de quem estava pronto para se juntar à briga. "Não se envolva nisso, isso é entre ele e eu", disse Renato com voz firme, olhando para o amigo de Marcos Paulo com uma expressão que não deixava dúvidas de que falava a sério. Mesmo assim, o homem avançou, tentando segurar o braço de Renato, mas foi facilmente derrubado com um único empurrão. Com o caminho livre, Renato voltou sua atenção para Marcos Paulo, que estava se recuperando do segundo golpe, mas ainda parecia atordoado. Ele agarrou o jovem pelos ombros e o empurrou contra a parede, socando-o com força enquanto gritava, com a voz carregada de uma fúria incontrolável. "Como você ousa levantar a mão contra minha filha?" gritou Renato, sua voz ressoando no silêncio do bar. "Ela é tudo o que eu tenho, e você teve a coragem de machucá-la. Acha que vai sair impune?" A cada palavra, Renato empurrava Marcos Paulo contra a parede. O impacto dos golpes deixava o jovem ainda mais atordoado e inconsciente. O medo começou a se refletir nos olhos de Marcos Paulo, substituindo o sorriso confiante que ele havia exibido minutos antes. "Se você tocar nela de novo, se até mesmo pensar em machucá-la, eu juro que não haverá lugar no mundo onde você possa se esconder de mim", continuou Renato, agora com os dentes cerrados e a voz carregada de uma ameaça palpável. Ele golpeou Marcos Paulo mais uma vez,
desta vez no estômago, fazendo com que o jovem se curvasse de dor antes de soltá-lo, deixando-o cair no chão. A cena foi interrompida quando os donos do bar, finalmente se recuperando do choque, se apressaram para intervir. Eles separaram os dois homens, empurrando Renato para trás enquanto ajudavam Marcos Paulo a se levantar. Isso foi longe demais, gritou um dos proprietários, enquanto os outros clientes observavam em silêncio, alguns acenando com a cabeça em concordância. Um dos donos do bar, percebendo a gravidade da situação e o estado de saúde de Marcos Paulo, rapidamente pegou o telefone e ligou para a polícia. Isso não vai acabar aqui, disse ele enquanto fazia a chamada. Marcos Paulo, agora em pé, ainda ofegante e claramente assustado, olhou para Renato com uma mistura de medo e ódio, mas não disse nada. Ele sabia que qualquer palavra poderia novamente desencadear a ira de seu sogro. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade, o bar mergulhado em um silêncio tenso. Renato ficou parado, respirando profundamente, tentando controlar a raiva que ainda borbulhava dentro dele. Ele sabia que a polícia estava a caminho, mas não se importava, para ele, o que importava era que Marcos Paulo entendesse que nunca mais poderia machucar Vitória sem enfrentar graves consequências. Quando a polícia chegou ao bar, a tensão no ar era palpável. Renato e Marcos Paulo estavam em lados opostos do bar, ambos marcados pela briga, mas por razões muito diferentes. Marcos Paulo, ainda ofegante e claramente assustado, mantinha a cabeça baixa, enquanto Renato, ainda tomado pela ira, lutava para controlar suas emoções. A polícia rapidamente avaliou a situação, percebendo que se tratava de algo mais do que uma simples confusão de bar. Os agentes se aproximaram dos envolvidos, algemando tanto Renato quanto Marcos Paulo e o amigo que havia tentado intervir. As vozes no bar se acalmaram à medida que a cena se desenrolava, e os clientes observavam em silêncio enquanto os três homens eram escoltados e colocados nos carros de patrulha. Renato não ofereceu resistência, ele sabia que suas ações teriam consequências, mas, para ele, proteger sua filha sempre seria a prioridade. Quando chegaram à delegacia, os três foram levados para salas separadas para serem interrogados. Enquanto Renato esperava sentado em uma cadeira desconfortável, sua mente permanecia focada em Vitória. Ele sabia que ela seria chamada para esclarecer os fatos, e isso lhe causava uma mistura de preocupação e alívio. Preocupação por saber que ela teria que reviver a dor, mas alívio por saber que a verdade finalmente viria à tona. Algum tempo depois, Vitória foi levada à delegacia. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas sua postura demonstrava uma nova determinação. Ela sabia que era o momento de contar tudo, de expor o que estava acontecendo desde que Marcos Paulo começou a mudar. Durante o interrogatório, Vitória falou com uma voz trêmula, mas firme. Ela contou sobre o início do casamento, que parecia tão promissor, e como as coisas começaram a desmoronar com o tempo. Ele começou a beber mais e mais, e ficou agressivo quando tentei falar sobre isso, explicou, com a voz quebrada ao lembrar dos momentos tensos. Ontem, pedi para ele não sair, para que pudéssemos passar um tempo juntos, mas ele ficou furioso, começou a gritar e depois me empurrou contra a parede. Quando tentei me defender, ele me bateu no rosto. A dor era visível em suas palavras, mas também havia um alívio ao finalmente falar sobre o que estava suportando em silêncio. Vitória continuou descrevendo como Marcos Paulo a havia deixado sozinha, ferida e aterrorizada, e como tudo o que ela podia fazer era começar a limpar, tentando encontrar algum senso de controle em meio ao caos. Enquanto Vitória falava, Renato estava em outra sala aguardando seu próprio interrogatório. Sabia que havia agido impulsivamente, mas não se arrependia de ter defendido sua filha. Quando finalmente foi chamado, relatou o que aconteceu no bar, explicando sua raiva e a razão que o levou a confrontar Marcos Paulo com tanta violência. Marcos Paulo, por sua vez, tentou justificar seus atos, mas suas palavras soaram vazias diante das provas e do testemunho de Vitória. O amigo de Marcos Paulo que tentou intervir na briga foi liberado após prestar depoimento, pois sua participação foi mínima.
Após horas de interrogatório e de juntar todas as peças da história, os oficiais permitiram que Vitória pagasse a fiança de seu pai para que ele pudesse ser liberado enquanto o caso estava sendo investigado. Marcos Paulo, por sua vez, enfrentava acusações mais graves devido à agressão contra Vitória. Quando Renato foi liberado, encontrou Vitória esperando por ele na entrada da delegacia. Ela correu para ele, abraçando-o com força, sentindo-se segura finalmente. Pai, eu não posso mais viver assim, disse ela com voz decidida. Vou pedir o divórcio. Não quero mais ter medo. Quero começar de novo, mas preciso de você ao meu lado. Renato, ainda chocado, mas cheio de orgulho pela coragem de sua filha, respondeu com firmeza. Estou aqui para você, sempre estarei. Vamos superar isso juntos. Após sair da delegacia, Vitória e Renato retornaram à casa onde ela havia crescido, um lugar que sempre havia representado segurança e amor para Vitória. Voltar para a casa do pai foi como encontrar terra firme após tanto tempo vivendo em uma tempestade. Ela se sentiu aliviada por não ter mais que se preocupar com Marcos Paulo, que, com medo de Renato e por ordem da polícia, havia se mudado para uma cidade distante onde não podia mais ameaçá-la. Após o divórcio, a casa onde Vitória e Marcos Paulo moravam foi vendida e o valor dividido entre ambos. Vitória usou sua parte para recomeçar, investindo em pequenos projetos com os quais sempre havia sonhado. Isso lhe deu não apenas uma nova fonte de renda, mas também um propósito renovado na cidade. Com o apoio incondicional de Renato, ela se sentiu segura e confiante, sabendo que o pior havia ficado para trás. A vida começou a seguir um ritmo mais tranquilo e estável, onde Vitória finalmente pôde respirar aliviada. A presença de seu pai era um lembrete constante de que, apesar das dificuldades, o amor e a força da família eram indestrutíveis. Com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar e a casa de Renato voltou a ser um lugar de risos e alegria, onde pai e filha reconstruíram suas vidas juntos, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reservasse. Assim, Vitória seguiu em frente, sabendo que, aconteça o que acontecer, sempre teria um lugar para chamar de lar e um pai que a protegeria com toda a sua força e amor. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que reencontrou seu ex-marido que a havia deixado há 12 anos atrás, em um restaurante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.